E aí, pra você que é amante da sétima arte, olá, meu nome é Maurício de Paula, e sim, eu tô de volta aqui, não vamos fazer grandes alardes quanto a isso. Não, faz sim, comemora. Eu tô comemorando porque você não vai comemorar. Quem sabe depois eu não faço um vídeo sobre a minha volta que vai se autodestruir logo em seguida, só pra você ficar sabendo, mas no momento a gente vai falar sobre um filme chamado Não Se Preocupe, Querida, ou Se Preocupe. Rapidamente, antes da gente começar, eu vou pedir pra você, por favor, deixar o seu like aí pra não esquecer no final e também se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. A gente tá voltando, mas obviamente eu quero dividir a minha opinião e ao mesmo tempo quero que vocês engajem aqui, que a gente consiga levar essa palavra adiante. Então comecemos pela ficha técnica do filme, que tem 2 horas e 3 minutos de duração. A estreia ocorreu no dia 22 de setembro nos cinemas e no dia 7 de novembro na plataforma HBO Max. A faixa etária ou classificação indicativa, chame como você quiser, é de 16 anos e tá no gênero suspense. Diz drama também, mas eu acho que tá mais classificado como suspense. Aí só cabe um aqui embaixo também. A direção fica por conta da queridíssima Olivia Wilde, que fez bastante sucesso há tempos atrás. Ela participou ativamente como uma das protagonistas da trilogia Tron. Não sei se você lembra, mas Tron fez bastante sucesso há muitos e muitos séculos atrás. Depois teve basicamente um revival e uma continuação, que foi muito legal. Mas eu acho que ela é bastante conhecida pela sua constante participação na série Dr. House com o Hugh Laurie, que é basicamente um clássico da TV. O roteiro é da Kate Silberman, adaptando aí uma história de Carrie e Shane Van Dyke. No elenco nós temos muitos nomes legais, mas principalmente os protagonistas Florence Pugh, que todos nós conhecemos como a nossa Yelena Belova ou a nova Viúva Negra da Marvel, e também pelo filme Midsommar, aquele terror que é feito de dia, que foi muito elogiado inclusive, e o Harry Styles, que é um cantor que basicamente tem se aventurado nessa área do cinema e tem se dado muito bem, tem alguns papéis interessantes, como em Eternos ele entrou aí como Eros e a gente ainda vai ver mais sobre ele, mas também tem Dunkirk no seu currículo, então ficar de olho, né? Além deles, nós temos outros nomes incríveis como o do Chris Pine, da Gemma Chan, da Kiki Lane, do Nick Kroll e da própria Olivia Wilde. Lembrando só que o Nick Kroll, pra quem não conhece, é a voz do personagem principal de Big Mouth, que tem um grande colega meu, um grande amigo meu, o Rafael Schubert, que faz a voz dele oficial aqui no Brasil. Tá na Netflix, inclusive, caso vocês queiram conhecer. Então agora, vamos falar da sinopse. A história mostra a cidade idealizada de Vitória, e não Victoria como um nome, né, e sim Victory, do inglês Victory, de vitória, de vencer realmente, que tem ali muito a ver com o que realmente se passa. Gente, eu vou pedir desculpas pela minha testa e rosto brilhando, mas isso aqui é produto na cara, tá? Dessa vez não é suor, apesar de estar calor por aqui. Em breve, quem sabe não rola uma base nesse rosto como eu fazia antigamente, para poder evitar que a luz reflita nesta testa. Beleza, vamos retomar. Então nessa história nós temos vários casais, famílias formadas apenas por casais e seus filhos no máximo, em que o homem sai para ganhar o sustento e a mulher fica em casa para cuidar do lar. Acho que isso é uma história que bate de frente com todo mundo, nós conhecemos isso de várias outras épocas, é tudo muito bem ambientado nos anos 50 e 60, e a gente começa com uma missão clara, falar sobre machismo, sobre preconceito, sobre a imposição do lugar da mulher na sociedade por parte não só dos homens, principalmente dos homens, mas até por conta das mulheres. Então, assim, a gente fala de machismo, inclusive por parte das mulheres também. Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. O que importa é saber que ali eles estão se dedicando à missão de construir uma cidade onde todos eles seriam livres, estariam fora de perigo. A cidade perfeita, basicamente. A única coisa em que o idealizador do local pede é para que as pessoas não ultrapassem os limites da cidade. E que principalmente as mulheres não vão até um determinado lugar, mesmo que seja ainda dentro dos limites. Tem uma frase que eu achei muito interessante que dita boa parte do ritmo do filme, se você parar para prestar atenção, que diz: a beleza no controle, a graça na simetria. Em determinado momento, a mulher de um desses maridos que sai para trabalhar, para ganhar o sustento durante o dia, levanta certos questionamentos, passa por um determinado trauma e não obtém nenhum tipo de resposta da administração do local, né? Na verdade, de ninguém. E a partir daí é que a gente tem um clima muito mais obscuro e o suspense começa. Vamos lá para os prós e contras, mas primeiro eu quero dizer para vocês que a minha intenção aqui não vai ser falar tanto da parte técnica e sim das mensagens, que eu acho que é a parte mais forte do filme como um todo, e mesmo nas mensagens a gente ainda tem contras. Beleza, o Projeto Vitória é basicamente Brasília. What the fuck?
Tá bom, então pensa comigo, uma cidade idealizada e mesmo sem ser relacionada diretamente com políticos, está lotada de filhos da pessoas mal intencionadas. Vai, é um belo de um paralelo, pode falar. Eu já tô colocando esse aí como um contra. Outro contra é que mensagens assim muito claras, muito diretas e muito objetivas em um filme que tem tudo pra ser algo a mais e se propõe talvez a ser fora dos padrões me incomodam um pouco. Assim, depende, mas tipo uma pergunta direta de um homem pra uma mulher, você tem certeza que viu isso que você diz que você viu? É muito claro, a gente sabe exatamente do que o filme se trata e eu quero pensar sobre isso. Eu acho que o mais legal é fazer quem nunca parou pra pensar sobre o assunto. Também tem uma frase do tipo, não seja histérica. Quando a mulher tá lá tentando provar o seu ponto e um homem chega e tenta descreditar a palavra dela, insinuando que, na verdade, ela está louca e não tem nenhum argumento válido. Como eu falei lá no início, é um filme que se propõe a falar de machismo, de tentativa de dominação, de preconceito, de imposição da posição da mulher na sociedade, principalmente na parte masculina, mas também da mulher que pode ser machista. Então, esse tipo de mensagem muito clara tende a me perder um pouquinho, sabe? Eu gosto de pensar no que não é óbvio, entende? Como na parte em que o Harry Styles compra um vestido pra sua esposa dizendo, tá aqui, eu imaginei você nele linda e maravilhosa, você vai usar ele hoje à noite. Isso aí claramente e não claramente indica que ele está determinando, impondo a sua vontade acima da real vontade da mulher. E ela ali tá na aceitação porque todo o ambiente, tudo diz que ela deve, sem questionar nem nada. E como prós, a gente pode começar falando da trilha sonora, a parte técnica. A parte técnica é bem fácil dessa vez da gente falar, como eu disse, não é o principal objetivo desse vídeo, mas a trilha sonora tá bem condizente com a temática dos anos 50, 60, ela ambienta bem, tem um ritmo interessante. O filme não traz nenhum take, assim, inovador, diferente e tudo mais, mas eu acho que a montagem foi muito bem feita, então também é um pró. A edição tá bem legal no geral e os figurinos estão maravilhosos. Agora vamos pra parte com spoiler, hein? Agora acabou, é spoiler do início ao fim. Tem uma parte que eu gostei de pensar diferente, mas que no final das contas eu vi que não era assim, né? Mas em determinado momento eu passei a achar que o filme tava fazendo uma colocação bastante pertinente sobre ampliar os deveres, entre aspas, da mulher como dona do lar, mostrando que as que não têm filhos, elas tendem a questionar, né, mais o sistema, enquanto as que já têm filhos, vamos dizer assim, estão mais presas naquele contexto de servidão, vamos dizer assim. Não é exatamente servidão, mas você entendeu. O texto aponta muito nessa direção e eu gostei de pensar assim até determinado ponto. A amiga de Alice, personagem da Florence Pugh aqui, a Margaret, que é interpretada pela Kiki Lane, ela é a primeira que a gente vê despertando dessa situação e ela tinha acabado de perder um filho. Ao contrário, a Alice, ela não tem filhos e também passa por esse despertar, né? Mas aí a gente chega num determinado ponto do filme e vê que não tem nada a ver com isso, mas eu gostei de pensar assim, eu acho que era uma linha de pensamento válida para ser explorada e ser definida, ser oficializada, vamos dizer. Dois lados de um dos mesmos motivos pelos quais os questionamentos começavam. O terceiro ato até surpreende pela forma como tudo se dava, que era uma coisa meio bizarra, sci-fi, mas além daquela mera lavagem cerebral que você consegue imaginar quando as coisas começam a aparecer, mas deixa de ser surpreendente quanto às suas discussões, e eu acho que isso meio que define o filme como um todo. Excelentes discussões, por vezes muito bem abordadas e por outras óbvias demais. Uma execução ok e ótimas atuações da Florence Pugh e do Harry Styles, que inclusive esse último aí tem diminuído meu ranço, a minha implicância com ele, porque, enfim, coisa minha. Eu acho que vale muito assistir e exercitar o seu nível de pensamento crítico, mas não espera muito no geral, não. Bom, pessoal, o que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno do canal. Não sei ainda como é que vai ficar a frequência, tô ajustando a questão da edição, vamos ver os padrões e tudo mais, mas eu tenho tido oportunidades que eu não estava tendo antes, então vou deixar aqui extra oficialmente, vamos dizer assim, um agradecimento para os dois faladores que têm me proporcionado uma parceria muito legal e inclusive vão lá no perfil deles do Instagram, @doisfaladores, no canal deles também, vocês vão entender em breve. E é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aqui para poder saber quando tem novos vídeos. Ativa o sininho também, porque senão o YouTube não trabalha por você. E é isso, obrigado gente, um abraço para todos e até a próxima.